Bom, você está no Café com Palavra, a palavra está aqui e o café está aqui. Eu estou fazendo uma live e estou gravando o vídeo ao mesmo tempo. Eu queria falar uma palavra que está em Marcos, no capítulo 2, Jesus cura um paralítico. Eu gosto muito dos detalhes da Bíblia, né? E como a gente consegue minuciar a palavra em alguns poucos mínimos detalhes. Eu estou olhando para duas telas, tá, gente? Por isso que eu estou olhando para cá e estou olhando para cá. Alguns dias depois entrou Jesus, eu estou lendo o capítulo 2 de Marcos, o versículo 1. O capítulo 2 de Marcos, versículo 1 está na tela aí, para você acompanhar. Alguns dias entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntando-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. Então a casa ficou muito cheia, né? E ele lhes anunciava a palavra. Ó, isso aqui é importante. E Jesus fazia o que ali? Um monte de gente naquela casa. E ele lhes anunciava a palavra. Certo? Nisso vieram alguns e trazendo-lhe um paralítico, carregando por quatro pessoas, né? Pessoas, cada um pega numa ponta da maca. Então é assim que eles transportavam aquele paralítico para aquela casa. E nisso vieram trazendo um paralítico carregando por quatro pessoas. Então, não podendo aproximar-se dele por conta da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o paralítico. Então baixaram o leito bem onde Jesus estava. Jesus estava na casa, muita gente de volta, não tinha como sair nem como entrar, porque estava muita gente. Aí o paralítico ele cai bem no meio onde Jesus está, que eles mais ou menos projetaram para descer bem no meio ali. E Jesus vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Primeira coisa que Jesus fez é uma coisa interessante. A primeira coisa que Jesus fez não foi curar ele. Jesus não fez isso. Por quê? A primeira coisa, a coisa mais importante para Deus e para Jesus é o quê? É a nossa alma. Não é o nosso corpo físico, é a nossa alma. É aquilo que é mais importante. Jesus ele veio aqui para salvar a nossa alma, não foi o nosso corpo físico. Isso aí ele fazia, ele curava, tudo bem. Era simplesmente para dizer que ele era, né, alguém, que ele era filho de Deus, então ele tinha que provar. Como? Fazendo milagre. Mas aí, primeira coisa, que desceu o paralítico, ele falou: Filho, perdoados estão os seus pecados. Pronto. A coisa mais importante para aquele paralítico era os seus pecados serem perdoados. Porque, bom, dali a pouco ele poderia morrer, e aí? Como é que fica a sua alma? Então ele foi perdoado dos pecados. Beleza. Naquela reunião, naquela casa, sempre tinha alguém que eram os escribas, que estavam sempre olhando Jesus para saber aquilo que ele fazia, obviamente, para atentar contra a vida dele. Para levar para os sumos sacerdotes: ó, Jesus anda fazendo isso e isso, anda profanando. Aí, ó, os escribas que... aí tá, eu tô lendo aqui. Aí, Jesus disse, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele diz blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, se não só Deus? Mas Jesus logo percebeu, né, o seu espírito, que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoai-vos desse modo em vosso coração? Aí agora eu estou lendo o 9, tá? 9 de Marcos, capítulo 2, 9 de Marcos. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados estão os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e anda? Ora,
Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, tomando logo o leito, saiu à vista, e todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Então esse é o texto que eu queria falar. Se você acha esse conteúdo importante para você, para sua vida, compartilhe esse vídeo, essa live, tá? Porque aqui eu não falo de política, eu não falo de outra coisa senão a palavra de Deus, tá? Esse canal, ele tinha o meu nome, mas eu mudei, tá? Agora no TikTok tá assim: Pro Alfa levando a palavra, tá? Pro Alfa levando a palavra no TikTok. No Instagram tá Projeto Alfa levando a palavra. E no YouTube também tá Projeto Alfa levando a palavra. A palavra tá aqui. Você está no café com palavra. O café tá aqui. Eu já tô comendo, né? Mas eu tô falando a palavra de Deus. Então, uma coisa muito importante que eu queria falar. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, e porque essa passagem, ela tem uma coisa muito importante que fala sobre empatia. A pessoa que estava paralítica, ela não andava, ela estava lá. Então 4 pessoas usaram de empatia para levar essa pessoa para a cura, porque eles tiveram fé. Porque a palavra diz que Jesus vendo a fé deles, no plural, não foi a fé dele, do paralítico, foi a fé deles. E aí pegou e logo após ele fala: perdoados estão os seus pecados. Fala para o paralítico, para depois curá-lo, né, da paralisia, e ele sair andando. Então uma coisa muito importante, nessa passagem, nessa curta passagem de Jesus naquela casa, ali em Cafarnaum, aconteceu esse milagre. Então a Bíblia, ela relata alguns, porque assim, Jesus viveu 3 anos aqui. Então ficar relatando milagre de Jesus não ia caber em livros aí. Só que assim, é muito importante a gente entender uma coisa. Você ter empatia com as pessoas sobre algo nesse sentido é muito importante, porque isso agrada a Deus. Entendeu? Você se dispor do seu tempo para você abençoar alguém, isso é muito importante. Foi isso que aconteceu com essas pessoas, esses 4 pessoas. Eles pegaram o tempo que eles tinham: não, vamos levar esse paralítico lá, que por certo ele vai ter vitória, por certo Deus vai abençoar ele vai sair dessa situação, ele vai ser curado. E realmente foi. Jesus pegou e curou ele. Tipo assim, perdoados estão os seus pecados, e automaticamente curou. E outra coisa muito importante que eu noto também na palavra: Jesus, ele estava naquela casa, naquela muvuca, falando da palavra. Jesus, irmão, ele não estava fazendo, na verdade, Jesus ele veio nesse mundo para falar, não só fazer as curas e os milagres. Ele fazia, mas isso era em segundo plano. Jesus ele veio para pregar o reino. Jesus ele veio aqui para pregar a palavra. É isso aqui, porque quando ele subiu aos céus, ele deixou o mandamento, falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, pregar a palavra era o que Jesus estava fazendo naquele local, sabe? Jesus poderia muito bem estar naquela casa se autopromovendo, mas ele não estava falando dele. Jesus estava falando do reino, estava sempre falando do reino, entendeu? Então, o cuidado de Jesus quando ele esteve na terra sempre foi propagar, não ele. Ele nunca subiu num púlpito para ficar falando dele. Ele nunca pegou o microfone para cantar bonito, para se autopromover, para falar: olha, eu tô cantando bonito, vocês têm que me aplaudir. Eu prego muito bem, vocês têm que me pagar. Nunca foi assim. Com Jesus nunca foi assim. Então, eu sou defensor do verdadeiro evangelho. Você tem que ir atrás de Jesus, tá? Você tem que deixar de ir atrás de politicagem e de pastores que distorcem a palavra para tentar te ludibriar. Por isso que eu falo, crente, você que está me ouvindo, aqui nessa gravação, e você que está me ouvindo nessa live, entenda uma coisa:
você nunca vai ser enganado por ninguém, de qualquer igreja ou de quem quer que seja a denominação, porque você lê a palavra e você ora a Deus e pede entendimento. Porque senão as pessoas elas vão começar a interpretar a Bíblia do jeito que elas querem para te ludibriar e te enganar. Então o crente ele tem que ler Bíblia, ele tem que entender da palavra. Porque se você não entende da palavra, eu posso chegar aqui e começar a falar um monte de asneira e você vai acreditar. E não é isso. O Evangelho de Deus não é assim. Entendeu? Então assim, Jesus estava naquela casa falando da palavra, pregando o reino. E ele foi interrompido. E o que aconteceu? Jesus, como o Filho de Deus, o ser eterno, Jesus até sabia que ia acontecer, porque ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer. Então, quando ele interrompe ali, eu não sei, a Bíblia não fala o que Jesus estava dizendo naquele momento que desceu o paralítico ali. Mas, muito provavelmente a pregação, ou a palavra, ou até mesmo ele podia estar dizendo uma parábola, foi interrompida quando desce a cama ali, no meio. E aí ele tem toda essa situação onde fala, filho, perdoados estão seus pecados. Porque ele vê a fé dos homens e o paralítico, que eu não sei que tipo de doença ele tinha, qual era a situação dele. Entendeu? Então, é assim, não existe nenhuma situação em que Jesus fala, eu não vou fazer isso agora, eu estou pregando a palavra, vou deixar isso para depois. Entendeu? A única forma que eu entendo que Jesus ele faz as coisas acontecerem é que quando ele deixa acontecer da forma que tem que ser, que acontece no momento. Por exemplo, Jesus, quando você vê a Bíblia, você não vê Jesus sempre falando para multidões em campo aberto? Não. Naquele momento, para você entender, naquele momento, Jesus, ele quis estar ali, naquela casa apertada, para justamente acontecer esse tipo de coisa. Então, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. O crente fiel a Deus, ele não pode falar que foi sorte. Não pode falar que foi acaso. Nós que somos crentes, somos criados na igreja, somos batizado nas águas com o Espírito Santo, você que vive na sua igreja, não sei qual é a sua denominação, até mesmo você que é católico, eu não sei como é que é a sua vida com Deus, né, o seu cotidiano, mas assim, nunca fale que foi sorte. As bênçãos na nossa vida, ela não é sorte, ela é Deus, sabe? São coisas que acontecem que você vê que Deus, as coisas tomam um rumo onde você é abençoado, onde você recebe ali uma proposta de emprego, onde você recebe, sabe, às vezes você tá com um dinheirinho guardado, você, cara, eu preciso comprar um carro, estou precisando de um carro. Aí do nada acontece uma situação onde o cara chega e apresenta uma proposta para você de um carro. Aí você fala, nossa, esse carro caiu do céu, que sorte. Não foi sorte, nunca foi sorte, sempre foi Deus que prepara a situação. Então assim, a situação de Jesus ali naquela casa foi proposital, ele quis estar ali. Porque ele sabia o que ia acontecer. Jesus poderia muito bem ter saído para fora da casa e ter falado como... Então, assim, ia ser melhor, ia arejar mais, porque ele estava dentro da... Aí todo mundo sufocando ali. Então sai para fora, um negócio fica mais legal. Mas não, ele quis estar ali, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer um milagre, e que, por certo, as vidas que estavam ali, que estavam, na verdade, levando aquele paralítico, também precisavam dessa situação. Porque você, animosamente, você pega alguém e usa de empatia, né? Usa de bondade, e você quer ver o bem daquela pessoa. Então, quando você ajuda alguém, você fala, pô, toma aí... toma aí, ou você ajuda até financeiramente, você vê depois a pessoa pegando aquela força que você deu, aí lá na frente você vê a pessoa bem, aquilo é gratificante, você fica, pô, né, graças a Deus eu tive participação na vitória desse irmão, que eu ajudei ele lá, então você fica grato por Deus ter te colocado na situação em que você participou da bênção do irmão, entendeu? Então imagina aquele paralítico andando depois, encontrando aqueles homens, meu, é extraordinário, imagina.
a gratidão do paralítico com aqueles 4 homens é uma coisa assim que ficou para sempre. Provavelmente eles ficaram amigos, né? Fala, pô, graças à atitude de vocês eu recebi minha bênção. Então a gente tem que também ter essa questão empática com as pessoas. Às vezes você dá um empurrãozinho em alguém que está precisando, dá uma força. É importante porque Deus ele também vê ele usa você, sabia? Ele te usa para abençoar os outros. Quando você está bem, sua conta está bem, você está bem, está tudo ok, sua despensa está cheia, irmão, sua despensa está cheia, custa você fazer isso aqui, ó, abrir a despensa, pegar alguma coisa que você tem e levar para alguém que está precisando? Não custa. Na verdade custa dinheiro, né? Isso aqui não chegou aqui andando de graça, né? Custou dinheiro. Mas essa sua atitude de pegar e ajudar alguém, isso aí para Deus, você é muito bem-aventurado. Por quê? Porque não é você que está fazendo, é Deus que está te usando. Você sabia disso? Deus usa as pessoas para abençoar outras. Então Deus está usando a sua vida para abençoar outra pessoa. E aí, às vezes, a pessoa só está esperando, porque ela sabe que Deus vai prover. Então você chega lá com a providência, a pessoa fala, nossa, eu estava orando a Deus para alguém mandar um mantimento para mim. Aí você chega lá com o mantimento, você abençoou alguém, você deu aquele empurrão. Aí daqui a pouco a pessoa está bem, tá? A pessoa vai lembrar daquela sua atitude. Entendeu? Pô, irmão, aquela vez que você foi lá em casa, você levou aquele mantimento, nossa, irmão, sou grato para você eternamente, tava passando uma dificuldade, a gente tava, né, tava numa dificuldade muito grande, você foi lá, o Senhor Deus usou a sua vida, muito obrigado. Então isso é gratificante. Porque essas coisas perecem, essas coisas ficam tudo aqui. Isso aqui essas coisas que a gente tem em casa, carro, emprego, dinheiro, isso aí tudo vai ficar. Quando você morrer, as suas ações, as suas atitudes, tudo aquilo que você fez vai contar. Porque lá no céu tem, né? Além do livro da Bíblia, que está o seu nominho lá, também tem o livro das obras, né? O que você fez. Vamos ver aqui o que o Denis fez. Ah, Denis, você fez isso. Você estava numa live, né? Falando da minha palavra, que legal. Você estava gravando também, né? Pro TikTok. Oh, legal. Você estava fazendo live no TikTok. Muito bom. É tudo anotado. Tudo que você faz aqui é registrado. Então, eu estou fazendo isso daqui porque... Sabe por que eu estou fazendo isso? Levando a palavra? Porque eu estou plantando. Eu estou plantando. Tipo assim, então você está fazendo isso para... Sim, eu estou fazendo isso, irmão, porque primeiro que é o mandamento da palavra. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A internet, ela ultrapassa fronteiras. Entendeu? Eu posso estar falando aqui e a pessoa lá na Austrália está me ouvindo. Então assim, eu estou fazendo algo para Deus, né, que primeiro é gratificante para minha alma, para minha vida, e automaticamente eu tô usando aquilo que eu tenho, que é o fôlego de vida que Ele me deu, para levar a palavra, nem que for um pouco, nem que for 10 minutos, fazer um corte aqui, outro ali, e colocar na internet, irmão, já estou fazendo alguma coisa para Deus. Então assim, se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter uma grande massa de pessoas pregando a palavra e levando a palavra nas redes sociais, onde muitas pessoas estão na sua vida cotidiana, ali acessando as redes sociais, entendeu? Então assim, a palavra é bem curta, ela é essa, né? Tô com o café aqui, o café tá até esfriando, vou ter que esquentar de novo. Então assim, o café com palavra é isso. Então assim, me siga nas redes sociais, para que eu possa estar trazendo cada vez mais, né, as pessoas possam estar engajando mais esse tipo de conteúdo e levando a palavra. Então a palavra de hoje é essa, tá? Jesus estava em Cafarnaum em uma casa, curou um paralítico, e ele vendo a reciprocidade das pessoas, a forma como as pessoas usaram de empatia, aqueles 4 homens usaram de empatia com aquele paralítico, foi algo assim que me chamou muita atenção. Muito mais até do que o milagre de Jesus, né? Porque Jesus é Jesus, irmão. Ele vai fazer milagre assim, à torta direita. Jesus faz assim, faz milagre na sua vida. Mas a atitude daqueles 4 homens de pegar aquele paralítico e enfrentar aquele desafio, chegar, você tira a telha, é trabalhoso. Você pensa que foi simplesmente pegar o paralítico, pegar, Jesus, o paralítico aí o paralítico sai andando. Não, eles tiveram que subir lá em cima, no teto, destelhar, depois pegar a corda, subir
até o teto da casa, pegar aquele homem e amarrar as 4 pontas e ir descendo com corda. Então foi muito trabalhoso, não foi fácil. Mas tudo aquilo que você faz para Deus, que você está fazendo de coração e que você está fazendo com fé, é recompensado. Deus, ele vê tudo que ele vê, ele sonda o teu coração e ele sabe se você está fazendo aquilo de coração mesmo, se você está tendo empatia com as pessoas mesmo ou não. Então, Deus, ele sonda o teu coração. Tudo que você faz para ele, ele sabe que você está fazendo de coração ou se você está sendo um hipócrita. Deus odeia hipócrita. Toma muito cuidado, usa a sua empatia, abençoe as pessoas, que por certo Deus também vai te abençoar, porque Deus, ele está vendo que você quase não tem dispensa, o pouco que você tem, você está entregando, você está ajudando alguém, então Deus, ele gosta disso. Ele gosta porque primeiro você está tendo empatia e você está tendo fé, e você está também amando o próximo, que é tudo aquilo que Jesus fazia. Então se todo mundo copiasse aquilo que Jesus fazia, a gente não teria o mundo que tem hoje, a gente teria um mundo bem melhor. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Entendeu? Então a palavra de Deus é essa. Eu vou ficar aqui porque eu preciso tomar meu café, né? O café com palavra já diz, café com palavra, café com palavra. Então assim, me siga nas redes sociais. O nome da minha rede social no TikTok é ProAlfa Levando a Palavra. O nome da minha rede social no Instagram é Projeto Alfa Levando a Palavra. E o nome no YouTube é Projeto Alfa Levando a Palavra, ok? Eu vou deixar esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ajude a levar a palavra de Deus, tá? Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, eu estou aqui, né, me dispondo a te entregar a palavra de Deus para que você pegue ela e entregue para outra pessoa, e essa outra pessoa entregue para outra pessoa, e por certo, Deus vai te abençoar porque você está levando a palavra. Eu estou sendo em canal, né? E você também está sendo usado por Deus por levar a palavra de Deus, compartilhando este vídeo, ok? Muito obrigado. Tenha você um ótimo dia e que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.